professor, então é a partir desse resíduo de cupuaçu que vai ser gerado o biodiesel? Sim, é a partir desse resíduo que vai ser... Nós vamos fazer o aproveitamento desse resíduo para a produção de biodiesel. Como que a gente pode fazer? Bem, eu falei para você que primeiramente nós fazemos uma identificação minuciosa desse resíduo na parte química. E a partir dessas informações, o que a gente pôde constatar aqui no laboratório? Que esse resíduo ele estava bastante degradado e ele constituía uma matéria-prima que a gente chama matéria-prima de alto teor de acidez. A gente chama de uma matéria-prima graxa ácida. Por quê? O índice de acidez desse resíduo gorduroso, por exemplo, ele foi cerca de 27 vezes superior ao índice de acidez dessa gordura. Quer dizer que ele está bastante hidrolisado e tem muita alteração oxidativa na sua constituição. Então, o resíduo gorduroso para nós constituiu então uma matéria-prima ácida e a gente verificou a partir dessas informações que não era possível fazer a conversão desse resíduo em biodiesel pelo processo convencional de transesterificação utilizando catalisador alcalino. Explica um pouco para a gente sobre esse processo. Esse processo de transesterificação ele é o processo industrial mais utilizado no mundo para a produção de biodiesel. Só que só permite que utilize esse processo quando a matéria-prima ela é refinada ou semi-refinada. Quando ela tem um teor de ácidos graxos livres até 5%. No caso do resíduo? Desse nosso aqui, o nosso tem um teor de ácidos graxos livres de 77%. Então é muito teor de ácidos graxos livres, não pode ser usado pelo processo de transesterificação, porque por esse processo iria formar sabão, outro produto, e não o nosso biodiesel. E nós queremos formar o biodiesel. Então temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma alternativa para transformar essa matéria-prima em biodiesel. Qual é a alternativa que nós escolhemos aqui nas nossas pesquisas? Foi a hidroesterificação. Então o processo mais recomendado para uma matéria-prima graxa altamente ácida é o processo de hidroesterificação. Esse processo constitui uma inovação tecnológica e que utiliza um processo integrado de uma reação de hidrólise seguida de uma reação de esterificação. Traduzindo? Então, são duas etapas no processo. Primeiro você tem que fazer o que com o seu resíduo? Você tem que passar por uma reação de hidrólise, que é o que? Fazer com que esse resíduo reaja com água, substâncias, moléculas de água. Essas moléculas de água vão transformar esse resíduo em ácidos graxos livres, vão aumentar. Se a gente tinha 77% de ácidos graxos livres nesse resíduo, no nosso caso chegou a 98% de ácidos graxos livres. Então, na transesterificação, a gente tem que reduzir a acidez, deixando aproximadamente 2%. Na hidroesterificação, a gente vai o quê? Ao contrário, aumentar esse volume de ácidos graxos livres para que possa ser totalmente convertido em biodiesel. Então, de acordo com os nossos resultados aqui já estudados, o que foi que a gente observou nas nossas pesquisas? Que quando o resíduo ele é convertido a biodiesel na forma bruta, então o que é forma bruta? É a gente pegar esse resíduo que só fazer uma limpeza dele, tipo assim, filtração e centrifugação, só uma limpeza prévia e já colocar ele diretamente na reação de esterificação. A gente verificou com um catalisador homogêneo ácido sulfúrico, a gente verificou um rendimento de aproximadamente 70% de produção do nosso produto biodiesel. Mas quando a gente faz em um outro momento, a gente colocou para reagir esse resíduo gorduroso, passando pela nossa primeira etapa de hidrólise, que aumenta a concentração de ácidos graxos livres, e utilizando também um catalisador sólido, que é o catalisador heterogêneo, a gente alcançou patamares superiores a 80% de formação do nosso produto. Então, assim, o que a gente está verificando é que a gente tem que continuar investigando na direção da hidroesterificação com catálise heterogênea. E eu queria destacar que a catálise heterogênea, ela vai nos fornecer um sistema mais limpo, um biodiesel que na hora que a gente produzir, ele é mais limpo. Por isso que a gente opta pela catálise heterogênea, porque o catalisador heterogêneo, ele evita que a gente faça muitas lavagens e neutralizações de ácidos e bases para a gente obter o produto mais limpo. Então a gente
diminui as etapas de produção na indústria para produzir o nosso biodiesel. A senhora está tocando bastante na questão do catalisador. Sim. A senhora poderia explicar um pouquinho para a gente sobre esse processo da catalisação? Tá bom. Nós introduzimos então nesse processo reacional o catalisador, que pode ser uma substância líquida ou uma substância sólida, para acelerar o processo reacional e ainda melhorar o desempenho dessa reação. Diminui o tempo reacional, cai também a temperatura em que acontece a reação, porque você não tem, o industrial não tem interesse nenhum de ter um gasto energético muito alto. Então a gente está querendo se aproximar da temperatura ambiente para ter menos gasto energético. Certo. Então tem muitas vantagens de você trabalhar associado a essa substância, o catalisador. Então nesse processo reacional, nós aqui do grupo de pesquisa, nós nos interessamos bastante por essa substância chamada catalisador. É um composto químico em que nós preparamos aqui no laboratório, que pode tanto estar na fase líquida quanto na fase sólida. Todo dia é bom estudar e aqui no La Salle Manaus se formam pessoas de conteúdo. No médio do La Salle, o grande diferencial, além da preparação para o vestibular, para o Enem, PSC e todos os processos seletivos, tanto no nosso estado quanto em outros estados, é a preparação que nós fazemos para a convivência humana e social. O aluno lasalista é um aluno preocupado com o ambiente social, com o outro, com a coletividade da qual ele faz parte. É preocupado com o legado que ele vai deixar, é um aluno preocupado com o que está construindo, e a construção dessa vivência social é feita aqui, é parte daqui. Então o nosso aluno é um aluno de princípio, é um aluno de valores, não só para a sua vida, como para a vida social. La Salle Manaus, aqui o conhecimento emociona!